Olá, caros amigos e irmãos, aqui quem fala é Leandro Dalla. Estamos tratando em nossa série a respeito do louvor congregacional. Gostaria de dar mais um conselho, e neste especificamente faço um apelo veemente, pois é um dos pontos em que nós mais falhamos como igreja. Esse apelo não é apenas aos dirigentes do louvor, mas é estendido também à equipe de sonoplastia. O conselho é: muito cuidado com o volume. Eu apelo veementemente aos dirigentes do louvor e aproveito para incluir a equipe de sonoplastia. Por favor, cuidado com o volume. Cuidado com o volume dos microfones, com o volume do DVD, com o volume dos instrumentos musicais. Existem duas razões para isso. A primeira delas, lembre-se que no louvor congregacional não é o grupo de louvor que deve sobressair, que deve aparecer no bom sentido. A segunda razão, decibéis elevados podem acarretar sérios problemas de saúde. Vou dar maiores detalhes desses dois pontos que levantei. Primeiro, a questão de quem deve sobressair num louvor congregacional. Quando assistimos a um concerto de uma orquestra sinfônica, por exemplo, quantos regentes observamos ali? 1. Quando assistimos à apresentação de um coral, quantos regentes existem ali? 1. Quando observamos os cânticos congregacionais em algumas igrejas, e podemos dizer que se trata de um coral também, quantos regentes vemos ali? 5? 8? 10? Por que só há um regente numa orquestra e num coral? No caso da orquestra, porque os instrumentistas devem estar focados num único ponto, uma única pessoa que conduzirá a execução da peça musical. Além disso, todo o foco de uma apresentação de orquestra está nos instrumentos musicais. Eles são o elemento principal, aqueles que devem sobressair. No caso de um coral, da mesma forma, todos os coristas devem estar concentrados num único ponto, numa única pessoa que conduz a execução, que determina a intensidade, a dinâmica, os cortes nas passagens e finais de frases. Além disso, todo o foco de uma apresentação de um coral está nas vozes dos coristas. Eles são o elemento principal, aqueles que devem sobressair. O mesmo deveria acontecer no louvor congregacional, que nada mais é do que o cântico de um grande coral. O ideal é que se tenha apenas um regente, e que esse regente não necessariamente cante. Seu trabalho essencialmente é reger. A congregação deve estar concentrada em um único ponto, uma única pessoa que conduz o louvor, o andamento, os cortes, etc. Além disso, todo o foco de um louvor congregacional deve estar aonde? É uma resposta óbvia, na congregação. As vozes vindas dos bancos da igreja é que devem sobressair. Alguns dizem que o grupo de louvor ajuda a igreja a cantar em vozes, soprano, contralto, tenor, baixo. Mas minha pergunta é, na proporção geral da igreja, quantas pessoas conseguem cantar o contralto, o tenor ou o baixo de uma música sem um ensaio prévio, só ouvindo alguém cantar lá na frente, ali, na hora? Quantos? Veja bem, não estou dizendo que é errado organizar um grupo, uma equipe de louvor. O problema é que não estamos prestando atenção ao que estamos fazendo e, em muitos casos, o grupo de louvor se torna um conjunto apresentando uma mensagem musical especial e não um louvor congregacional. Se o Ministério da Música de uma igreja deseja organizar uma equipe de louvor, com vários dirigentes, com vários instrumentistas, tudo bem, não é pecado. Mas, por favor, não se esqueça de que não se trata de uma apresentação especial do grupo de louvor. É a congregação que deve sobressair. Abaixe o volume. Observe uma coisa. Imagine um grupo de louvor com 8 pessoas. 2 de cada naipe vocal. Soprano, contralto, tenor e baixo. Cada uma dessas pessoas tem o que em sua mão? Um microfone. Amplificação. Além dos instrumentos musicais amplificados. Não há a menor possibilidade da congregação competir com isso. E eu uso a palavra competir apenas como força de expressão, ok? Quero dizer que a congregação nunca conseguirá se sobressair a um grupo de cantores e instrumentistas que tem aparelhos de amplificação de volume. Por favor, grupos de louvor e sonoplastas, eu faço mais uma vez o apelo: abaixem o volume, deixem a congregação sobressair, deixem o povo cantar. Se os sonoplastas não estiverem atentos a isto, caros dirigentes do louvor, abaixe o seu microfone ou cante mais baixo. Tenho presenciado em alguns lugares grupos de louvor e principalmente instrumentistas executando num volume tão alto, mas tão alto, que é impossível ouvir a própria congregação.
Não consigo ouvir nem a voz da pessoa que está do meu lado. Às vezes, não consigo ouvir a minha própria voz. No final de tudo, o grupo de louvor pode estar feliz, pode estar satisfeito com seu trabalho, pode achar que foi uma grande bênção, mas pergunto, foi uma bênção para quem? O grupo cantou bonito, é verdade, mas e a congregação? Diante do alto volume, a igreja é desestimulada, não percebendo sua importância no louvor, e ela torna-se apenas uma espectadora, pois não se pode, como eu disse, competir com aparelhos amplificados. Em um artigo de Tom Rainer, intitulado 6 razões por que o canto congregacional está em declínio, encontrei uma exortação muito importante. Se os líderes de louvor verdadeiramente desejam conduzir a congregação no canto, eles devem ser capazes de ouvi-la. Alguns podem apenas ouvir os instrumentos e as vozes da plataforma vindas das caixas. E alguns possuem monitores de ouvido, ou a própria caixa de retorno, onde eles estão verdadeiramente bloqueando as vozes da congregação. O canto congregacional torna-se poderoso quando bem conduzido. E ele só pode ser bem conduzido se os líderes de louvor puderem ouvir aqueles que eles estão conduzindo. Os líderes de louvor decidem, intencionalmente ou não, se querem conduzir a congregação ou se apresentarem para o público. Observe, por exemplo, quando um grupo de louvor cantando em alto volume chega à última estrofe do hino e um dos componentes diz: "Agora só a congregação." Observe a diferença quando os amplificadores desaparecem e a igreja passa a cantar sozinha, com total destaque. Que bênção! Isso é louvor congregacional. Deixe a congregação cantar. Além disso, também é importante considerar que o volume pode afetar significativamente a saúde das pessoas. Decibéis elevados podem diminuir o poder de concentração, o que não é adequado a um culto de adoração, obviamente, as pessoas têm que estar concentradas. Decibéis elevados podem também diminuir a resistência imunológica, podem induzir a liberação excessiva de endorfina, que é uma espécie de analgésico interno do corpo, que, quando produzido excessivamente, pode inibir as funções do córtex pré-frontal, o que também não é positivo num culto de adoração a Deus. E a endorfina excessiva também pode tornar o corpo dependente, o que explica a razão de muitas pessoas serem viciadas em ouvir música com volume alto. Os decibéis elevados podem também aumentar riscos de infarte, de infecções, deixar também o organismo sujeito a estresse degenerativo, abalando inclusive a saúde mental. Portanto, caros dirigentes de louvor e sonoplastas e demais músicos, estejam atentos ao volume, pois vocês podem estar prejudicando a saúde da congregação, podem estar destruindo o templo do Espírito Santo, que é o corpo das pessoas. E a Bíblia não diz que quem destruir o corpo, Deus o abençoará, mas diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. O documento oficial de música da Divisão Sul-Americana orienta: o músico evita, em suas apresentações, a amplificação exagerada, tanto vocal como instrumental. Dirigentes de louvor, sonoplastas e músicos em geral, levem isso a sério. Abaixem o volume, por favor. Nos vemos no próximo vídeo.